Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical, a EBD. Nesse momento, mais uma leitura diária. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Leitura diária da terça-feira. Está no livro de Salmos, número 19, versículo de 1 ao 4. A natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. Muito bem, que interessante, está no Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e a noite mostra a sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Muito bem. Que interessante. Este salmo que Davi escreveu e fala da excelência da criação e suas leis, assim como a palavra de Deus. A criação é excelente, porém não deve ser adorada, deve ser preservada, mas não adorada, porque a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. É interessante que o conceito judaico-cristão é que o mundo físico manifesta a glória e o poder do Criador, né? Que é Deus. Mas o conceito de muitos incrédulos, ao contrário, é que a criação em si mesma é uma entidade divina. Veja o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 19. Está escrito o seguinte: e não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Neste versículo, já vemos que há mais de um céu. Comprova o que Paulo fala, que foi arrebatado ao terceiro céu. Né? Então, observa que a recomendação aqui de Moisés é que não olhes para os céus, as estrelas, o sol e todos os exércitos, né, dos céus, para prestar a adoração. A natureza deve ser preservada, mas não adorada. É muito interessante quando muitas pessoas querem e dizem que a natureza é divina, ou é uma divindade, é criada por Deus, mas não é uma divindade. Veja o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 17. O Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore, que te ordenei. Onde é que a árvore é plantada? Na terra. Onde é que a natureza nasce? Na terra. Dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra, ela está debaixo de uma certa maldição, né? Mas não deve ser adorada e sim preservada. O que diz no livro aos Romanos, capítulo 8, verso de número 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então a natureza está sujeita a Deus. Então é criação e não divindade. E não deve, por isso, ser adorada, prestar culto ou se guiar pelos astros, pelas estrelas, cartas do tarô e outras coisas, né? Signos e tudo mais. A nossa
A verdade mesmo é que nós temos que adorar a Deus e estar se curvando perante o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo. Então, esta leitura diária é muito importante desta terça-feira, quando diz que a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. E Jesus mostrou que tem poder sobre a natureza e não ao contrário. Várias vezes no barco, várias vezes no mar. Os discípulos quase chegam a morrer, se desesperam. E Jesus trata com a natureza. Acalma-te, aquieta-te. O vento e o mar se aquietam e se acalmam. Aí alguém diz, que homem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus mostrando o seu poder aí perante a natureza. Se fosse ao contrário, a natureza engoliria, né, o barco. Mas glória a Deus que Jesus é Criador, porque ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. João disse, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, nada de adorar a natureza, mas se deve sim preservar, porque a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.